e ele morava ele, o pai dele e mais 3 irmãos. Kate, Ruth e Zachary, que a gente vai chamar ele de Zack. Então eram ele, o pai dele e mais 3 irmãos. 5, a pessoa de ruim de matemática, né? O Joshua era um garoto inteligente, ficava de boa na escola, os amigos dele gostavam dele. Ele era tipo de boa, mais uma pessoa comum no mundo. Gostava muito de música, de poesia, fofinho. Uma coisa que ele gostava muito de fazer era ir pra floresta e ficar caminhando, tipo, horas e horas na floresta. Ele era visto pelos amigos e pelos familiares dele como uma pessoa muito feliz, alegre, pra cima, até que em 2006 aconteceu uma tragédia que fez ele mudar de vida. Nesse ano, ninguém sabe porquê, mas um dos irmãos dele, o Zack, que eu tinha falado pra vocês, acabou tirando a vida. Ele tinha 18 anos de idade quando ele resolveu tirar a própria vida. A família toda, obviamente, ficou sem chão, ficou tipo, gente, por que isso aconteceu? Foi um baque enorme, só que pro Joshua foi um baque maior ainda, porque ele e o Zack eram, tipo, melhores amigos. Eles eram, tipo, muito grudados. Depois desse acontecimento, o Joshua mudou 100%. Ele começou a ficar, tipo, muito mais calado. As pessoas não achavam mais ele feliz. Ele tava, tipo, triste. Ele fazia várias caminhadas, assim, à noite, do nada. Ficava caminhando sozinho horas e horas e ninguém entendia nada. Até que no dia 8 de maio de 2002, ele chegou pra irmã dele, a Kate, e falou que ele ia dar uma passeada, assim, no bosque, enquanto seu lobo não vem. Brincadeira. Mas vem, ele falou que ele ia dar uma passeada e depois ele ia voltar. E era, tipo, muito comum que ele saísse, ficasse a tarde inteira passeando e depois voltasse. As pessoas da família dele já estavam acostumadas com isso. Só que, enfim, chegou de noite, ele não tinha voltado, já tinha passado da hora que ele normalmente voltava, ele não tinha voltado. E mesmo que, enfim, triste, deprimido e tal, ele sempre avisava a hora que ele ia voltar e como ele ia voltar. Ele nunca, tipo, só sumia, sabe? Então o pai dele, o Mike, começou a fazer várias ligações, começou a ligar pros amigos dele, perguntando onde ele tava, e ninguém de fato sabia. E mal sabia a família dele que, enfim, aquele tinha sido o último dia que eles teriam visto o menino com vida. 5 dias depois, no dia 13 de maio, que a família resolveu ir atrás da polícia e, tipo, oi, gente, tudo bom? Meu filho tá desaparecido. Só que como o Joshua já era maior de idade, ele já era maior de 18 anos, ele, tipo, na teoria, a polícia não poderia fazer nada, porque ele só saiu de casa e não voltou. Então, ele tinha saído de casa por conta própria, não tinha nenhum sinal de crime. Então não tinha por que a polícia abrir uma busca pra ele, entendeu? Mas mesmo assim deixaram o nome dele na lista de pessoas desaparecidas. Dias se transformaram em meses, que se transformaram em anos e, tipo, ninguém de fato sabia o que tinha acontecido com o menino. Ele só... A família possivelmente achava que ele só tinha se mudado, de fato começou a vida em outro lugar, tava, tipo, morando em outro lugar, sei lá, casou com alguém, só, tipo, seguiu a vida e não avisou pra ninguém, o que seria bem esquisito. E eles também pensavam que algum dia o Joshua ia voltar pra casa e por isso, mesmo depois de divorciado, o pai dele deixou a casa ali, caso o filho voltasse um dia, pelo menos ele teria a casa ali, mas enfim, ele nunca ia voltar. A angústia da família durou por 7 anos. O Mike, que era o pai dele, foi em todos os acampamentos abandonados que tinha, foi em cidade vizinha, rodou todas as florestas que tinham, tipo, tentou real achar o filho. Mas foi só em 2015, tipo, agora que algo bizarro aconteceu e de fato eles entenderam, ou pelo menos tentaram entender o que aconteceu. Um homem de 80 anos chamado Chuck Murphy tinha, tipo, uma cabana na floresta e ele resolveu demolir, porque ele não usava mais, tinha tempo que ele não ia lá. A cabana não era usada há, tipo, uns 10 anos, o irmão do cara morou lá, tipo, mas ele saiu em 2005, então a casa estava abandonada desde 2005. Essa cabana ficava mais ou menos 2 quilômetros da casa da família do Joshua. Enfim, demolindo essa cabana de fato, quando ele demoliu a chaminé, eles se depararam com uma cena que, enfim, foi chocante, ele teve que chamar a polícia. Quando a polícia chegou e examinou a lareira da casa, tinha um corpo mumificado em posição fetal de cabeça pra baixo. Tipo, as pernas dele estavam viradas pra cima da chaminé, como se tivesse caído, mas enfim, inacreditável a cena. A posição que o menino tava, a pessoa tava, era tão estranha que eles ficaram bem chocados e chamaram um legista pra tentar entender o que tinha acontecido e como é que aquele garoto estava ali. Depois de algumas análises da arcada dentária, foi descoberto que aquele corpo que tava ali era do Joshua. A família toda ficou chocada com a descoberta de onde o corpo do menino tava, enfim, a irmã dele falou assim, vou ler pra não dar margem a erro. A situação não faz sentido nenhum, a gente realmente estava esperando que ele estivesse em qualquer outro lugar do mundo, e na verdade ele estava mais perto do que a gente esperava. A única coisa que podemos dizer é que ele estava sendo um jovem de 18 anos vendando uma cabana abandonada há muito tempo, e aí um acidente horrível aconteceu. Será que foi um acidente? O descobrimento do corpo do Joshua encerrava, de fato, o desaparecimento dele, mas a continuação do mistério que ia, de fato, se iniciar. O legista que estava responsável pelo caso mostrou que, tipo assim, não tinha nenhum sinal de osso quebrado, de tiro, faca, nenhum trauma também, o que, tipo, é muito esquisito, porque não tinha nenhum sinal de nada. Isso fez com que os investigadores achassem que o que aconteceu com ele foi, de fato, um acidente, que ele meio teria caído na chaminé, mas vocês vão entender que não faz sentido. Os oficiais afirmaram que, na verdade, ele não morreu de forma instantânea. Provavelmente ele ficou ali e agonizou
durante dias e no final das contas acabou morrendo por, enfim, falta de comida, hidratação, hipotermia. Uma coisa que deixa o caso muito mais estranho é que o corpo dele foi encontrado só com uma camisa térmica e o resto das roupas dele